Bom dia, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã gloriosa, que o Espírito Santo de Deus possa estar alcançando o teu lar, a tua vida, a tua família, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Jó 14, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mesmo que estamos vivendo um momento caótico na nossa vida, na nossa sociedade, há esperança. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é a nossa esperança. E Ele te convida nesta manhã a entregar o teu caminho, a tua vida, a tua necessidade, as tuas preocupações. Lança tudo nas mãos do Senhor Jesus e comece a colocar um cântico novo aí nos teus lábios. Em nome de Jesus, não se apega àquilo que já passou, àquilo que já foi. Não se apegue àquilo que já se deu por perdido. Mas tenha esperança, Deus fará tudo novo, Deus fará florir, Deus fará frutificar essa árvore vistosa aí no teu lar, na tua casa, na tua família, e em todo o teu caminho você vai prosperar no nome precioso de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque podemos realmente conduzir as nossas vidas tendo o Senhor Jesus Cristo como nossa única esperança, Pai. Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que nos socorre nos momentos de angústia. E nesta manhã, Pai, eu quero colocar diante do Teu altar, Paizinho querido, a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã. Aqueles que estão, Senhor Jesus, no leito de uma cama, no leito de um hospital, necessitando de cura, necessitando de saúde. Alcança agora com o Teu favor, alcança agora trazendo cura em nome de Jesus e restabelecendo a saúde desta pessoa. Aquele pai desesperado que está desempregado, essa mãe angustiada, Jesus, que não tem o que pôr na panela. Neste dia, Pai querido, eu quero declarar a provisão do Senhor Jesus. Eu quero declarar fartura nesta casa, eu quero declarar fartura nesta mesa, nesta família, em nome de Jesus, que nenhum dos teus filhos vão padecer necessidade. Pai, alcança com o teu favor, venha com o teu auxílio, derrama do teu maná, derrama da tua providência. Em nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo de Deus, fortalece este que está cansado, Pai. Anima este que está sem força, Pai. Em nome de Jesus, sustenta-o pelas tuas mãos poderosas. Levanta esse caído e abatido, Senhor. Em nome de Jesus, faça com que os teus filhos possam olhar para o alto e contemplar, pois é de lá que virá o nosso socorro, é de lá que virá a nossa providência, é de lá que virá, Senhor Jesus, a nossa resposta. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fitados em Jesus Cristo, que o nosso olhar esteja firmados em Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus? Aleluia! Está a Sueli aqui nesta manhã para nos acompanhar. Muito obrigada e eu louvo a Deus pela sua vida, Su. Amém, glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus.
Senhor. Obrigada, Jesus. Manhã preciosa, manhã abençoada. Eu sei que Deus, Ele tem nessa manhã uma palavra para a sua vida. Uma palavra que vai te edificar, que vai te restaurar e que vai renovar suas forças. O nosso Deus é um Deus de planos e de propósitos. Por isso, abra seu coração nessa manhã e deixa o Senhor falar contigo, porque eu sei que Ele tem um recado para a sua vida nessa manhã. 2 Reis, no capítulo de número 6. Você pode compartilhar esse link para que outras pessoas possam ser abençoadas também nesta manhã. E quem que não precisa ser abençoado nesta manhã? Tudo nessa vida passa. A única coisa nessa vida que não passa é a palavra de Deus. Então compartilhe essa palavra, porque com certeza Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de propósitos. Por isso, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Aquele que ganha alma, sábio é. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a seguir. Já estou aqui com a minha Bíblia, aqui no conforto do meu lar. Confesso para os amados que em 30 anos de igreja, 20 praticamente de ministério, nunca vivenciei uma experiência como essa. Eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Nós como igreja estamos orando e cremos que a oração é a chave da vitória. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a seguir. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei de Israel chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala em tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropa de cavalos, carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos, para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu.
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente cegueira, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segue-me, e guiar-vos ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes Senhor os olhos, e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: feroeis-lhes, meu pai? Respondeu ele: não ferirás, ferirás aqueles que adquirires com a sua espada. Porém a estes manda colocar diante deles pão e água, para que coma, beba e torne ao seu Senhor. Eu quero dividir esta mensagem em duas partes. Por isso eu quero te convidar às 18h30 estar novamente conosco, porque você vai ter um resumo daquilo que Deus provocara entre esses homens e aquilo que Deus provocará também entre você e a sua realidade que você está vivendo hoje. Por que eu digo entre esses homens? Eu digo entre esses homens porque nós, como homens, nós somos limitados. Nós, infelizmente, nós temos as nossas fraquezas. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós já não estamos tão bem. Então nós carecemos da graça de Deus. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles tiveram da parte de Deus o favor de Deus. Principalmente Geazi, que vivenciou uma experiência como tal, como nunca vivenciaram. Quem que não quer viver uma experiência como Geazi vivenciou em momento tão crítico como eles estavam vivendo? Quem que não quer? Eu sei que você também quer. Então, por isso que eu digo às 18h30, esteja conosco também, que nós vamos estar fechando essa mensagem. E com certeza você vai ser muito, mas muito edificado. Porque às vezes você se culpa: eu não tenho fé. E na verdade, a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Por isso que eu te convido, esteja conosco às 18h30. Por isso que eu estou até insistindo nisso. Porque estamos vivendo dias onde os noticiários não são bons. Então a gente precisa ocupar a nossa mente, como diz na Epístola aos Filipenses 4, versículo 8, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável. Se há algum louvor nisso, nisso pensais. Então eu te convido para estar se fortalecendo com a palavra de Deus. Esse texto aqui nos chama muita atenção. Mas por que, pastor, nos chama muito a atenção? Porque nós estamos falando de uma guerra. Estava em guerra. Síria contra Israel. Mas aos olhos humanos, pelas possibilidades, as condições humanas, Israel não tinha condição nenhuma de prevalecer diante dessa guerra. Talvez você olhe o seu quadro hoje, talvez você olhe a sua situação hoje, e você se vê tão aquém daquilo que realmente você queria se ver. Você se vê tão pequeno diante da sua realidade hoje, diante de tudo que o mundo está vivendo, de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tantas dúvidas, de tantos medos. Por mais que você tenha fé, você se questiona dentro de você. Há uma certa preocupação dentro de você. Estamos vivendo um período crítico de pandemia. Você conhece algum amigo que morreu dessa doença? Você conhece algum amigo que esteja sendo vítima dessa doença? De uma forma ou outra, você tem essa doença como um motivo de preocupação. Ou seja,
até como motivo de oração, porque todos nós estamos sensíveis a tudo o que está acontecendo. O mundo, ele realmente está passando por um momento como nunca passou. Como eu disse para vocês no início do culto, eu nunca vivi uma experiência como essa que eu estou vivendo. E olha que já foram muitos anos de ministério, de ter que fazer o culto dentro da minha casa. Louvo a Deus com o aconchego da minha família. Louvo a Deus por isso. Mas eu nunca vivi uma experiência como essa. Então nós estamos vivendo um novo tempo. Síria e Israel estava em guerra. Israel não se via como prevalecer diante daquela guerra, como prevalecer diante daquele cenário tão crítico, aquele cenário tão perturbador. Só que essa guerra, ela se condicionou a um homem chamado Eliseu. E o que esse homem tinha de diferente? O texto já nos chama atenção. Olha só, não foi por uma, não foi por duas, mas foi por várias vezes a insistência desse rei da Síria traçar planos para invadir Israel. Mas havia em Israel um santo homem de Deus. Aqui que eu quero falar um pouco com você. Nós podemos estar vivendo um momento crítico, mas é um momento também que tem que se levantar homens de Deus. Homens de Deus que eu estou dizendo, homens de Deus dentro da sua casa. Homens de Deus dentro da sua família. Homens de Deus dentro da sociedade. Quando eu digo homens de Deus, homens que colocam a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Homens que reconhecem os planos e os propósitos de Deus acima de qualquer coisa. Qual que é o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? O filho pedindo peixe vai lhe dar uma serpente. Então, tudo que está acontecendo pode estar alheio a mim, pode estar alheio a você, mas não está alheio a Deus. Há de se ver que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Mas nós temos o hábito de nos aprofundar numa série de coisas, mas nós nos aprofundemos também nas coisas que se concernem em relação às coisas de Deus. Você já orou hoje? Você já falou com Deus hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Você já compartilhou das coisas do reino com a sua família hoje? Ah, pastor, mas é muito cedo. Glória a Deus por isso. Por isso que eu estou falando para você. Porque ainda o dia vai decorrer todo ainda. Então, coloque hoje, especificamente, um tempo para você buscar de Deus uma resposta para tudo que talvez você esteja vivendo, para tudo que talvez esteja te angustiando. Porque existem coisas que nós não encontramos nas coisas que estão à nossa volta, mas nós encontramos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Talvez você está buscando resposta aqui, talvez você está buscando resposta ali, e a resposta que você está buscando, com certeza ela está em Deus. Por que ela está em Deus? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus tem uma resposta para você, mas nós não temos o hábito de buscar resposta em Deus. Nós temos o hábito de buscar resposta em nós. Nós temos o hábito de buscar resposta nas pessoas que estão à nossa volta. Nós temos o hábito de buscar resposta das redes sociais. E não buscamos respostas em Deus. Olha o que diz em Jeremias: clame a mim, que coisas grandes e ocultas que vós não sabeis, eu hei de revelar. Ou seja, Deus, Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. Deus quer te mostrar algo, Deus quer te avisar algo, Deus quer te direcionar algo, mas você precisa ter tempo para Deus. Nós temos tempo para uma série de coisas. Haja visto esses dias que teve essa informação em relação ao lockdown, como os mercados se encheram. Olha, é impressionante como os postos de gasolina se encheram.
um pavor, uma preocupação tomou conta da nossa cidade. Haja vista que nós não temos essa mesma motivação para buscar em Deus uma resposta. Porque quem que tem a resposta para tudo e para todos? É Deus. Deus é o último a ser consultado. Nós temos como uma resposta: olha, vamos correr para o mercado, olha, vamos correr para os postos, olha, vamos correr para resolver isso, vamos correr para resolver aquilo. Mas e Deus, aonde está? Quando nós analisamos em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, você está dizendo então que eu não devo ir no mercado? Você está dizendo que eu não devo, não, no posto? Não estou dizendo isso, abastecer meu carro? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ir ao mercado, você precisa ir ao posto, mas junto com você tem que ir uma paz. Porque o que eu observo é que muitas vezes nós conversamos com as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão surpresas, as pessoas estão aterrorizadas, assim podemos dizer. As pessoas não têm outro assunto. O que eu quero dizer para você é que os pensamentos do seu Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar, a comida não vem do céu. Eu sei tudo isso, querido. Tanto é que a própria Bíblia ela nos orienta que o homem ele virá do suor do seu trabalho. Mas existe coisa que não depende de você. Existe coisa que depende de Deus. E nós estamos sujeitos à lei dos homens. Isso é bíblico. Mas nós temos que entender também que quando as coisas fogem do nosso controle, não fogem do controle de Deus. Quem está diante de nós, quem está cuidando de nós, é Deus. Então eu preciso, neste momento de calamidade, eu preciso me aproximar daquele que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. E quem que é esse que pode fazer o que ninguém pode fazer por mim? É Deus. É Deus. Então que você possa entender que o momento é um momento crítico. O momento é um momento perturbador, preocupante. Só que pode ter fugido do meu controle. Pode ter fugido do seu controle. Mas não fugiu do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Então acheguemos a Deus com ousadia, com confiança, porque Ele tem respostas para mim, respostas para você. E quando eu falo chegar a Deus, não é bom dia, né? Boa noite, não, eu falo questão de comunhão, eu falo questão de intimidade, eu falo questão de tempo. É você entrar no seu quarto, fechar a porta e ali você abrir o seu coração para Deus. Ah, pastor, mas Deus sabe o que eu estou passando. Correto. Como você quer que o seu filho também compartilhe as coisas com você. E muitas vezes você sabe o que o teu filho está passando. Mas como você se sente quando o seu filho compartilha as coisas com você? Como você se sente quando a sua filha compartilha as coisas com você? Você se sente uma pessoa especial. Porque você vê o fruto daquilo tudo que você um dia sonhou em viver. Podendo estar ali, tendo uma direção para um filho, uma direção para uma filha. E com a sabedoria que Deus te dá, você sempre tem uma sabedoria diferenciada que possa acrescentar na sabedoria do seu filho e da sua filha naquele momento crítico que você está vivendo. E assim é Deus também. Deus, Ele não nos chama de servo. Deus nos chama de amigo. Agora eu quero me aproximar desse amigo. Eu quero compartilhar desse amigo, daquilo que esse amigo tem para me oferecer. Às vezes eu sou aquela pessoa que só gosto de falar, mas eu não gosto de ouvir. Então eu preciso gostar de falar, mas eu preciso, acima de tudo, gostar de ouvir. E Deus quer falar com você. Deus não tem queridinhos. Não. Eu e você somos um tesouro particular de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então eu ouso a dizer para você hoje: deixa Deus ser Senhor da sua vida. Veja bem, estavam vivendo uma guerra. Israel não tinha possibilidade nenhuma de prevalecer contra aquela guerra. Mas havia em Israel quem? Um santo homem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Chamado Eliseu. Então tudo o que aquele rei da Síria programava em fazer contra Israel,
Deus falara com ele. Olha que coisa maravilhosa. E ele levara o recado ao rei de Israel. De tal maneira que tudo que aquele rei da Síria planejava não tinha êxito. Não tinha sucesso. Mas por que não tinha sucesso? Porque tinha um homem de Deus do lado de Israel, que falara tudo, tudo, inclusive aquilo que ele falava no leito da sua cama com a sua esposa, falara para o rei de Israel. E não foi uma, não foi duas, foi várias vezes. Olha, eu quero dizer para você, dificuldades nós sempre vamos ter. Agora, o que nós não podemos é não ter esse Deus conosco em meio às dificuldades. Porque enquanto nós tivermos esse Deus conosco em meio às dificuldades, ele sempre vai ter uma direção que ninguém tem para a nossa vida. Quadro é desesperador, quadro é complicado, quadro é crítico, mas não está fora do controle de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Pastor, mas qual que é a resposta em meio a tudo isso? A resposta é você se aproximar de Deus. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É Deus que está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, e encontrareis alívio para as vossas almas. Será que não é o que eu estou precisando? Será que não é o que você está precisando? Alívio para a nossa alma? Uma noite de descanso, mesmo em meio a esse caos? Quantas pessoas não estão conseguindo dormir? Quantas? E eu estou querendo dizer para você que Deus pode te dar um sono renovador, sim. Por quê? Ele te conhece melhor do que você. O Salmos 109 diz que ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso assentar, ele sabe o nosso levantar. Ele é o maior especialista em cuidar da sua vida. Ele sabe a hora que você vai levantar, ele sabe a hora que você vai dormir, ele sabe como vai ser o decorrer do seu dia, ele sabe tudo isso. E ele pode te ajudar a como lidar com esse dia. Porque nada se torna oculto aos olhos dele. E esse rei da Síria disse: olha, vamos até Dotã então, onde esse homem Eliseu está. Ele não acreditou muito nisso. Ele achou que Eliseu era um homem qualquer. E muitas vezes a minha fé, a sua fé, é loucura para o mundo. As pessoas não acreditam. Falam, pô, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está passando no mundo, e essa pessoa fica falando dessas coisas, e eu estou cansado disso, eu não aguento mais isso. Olha, vou dizer uma coisa para você. Na tua força, Deus é mais forte do que você. Na sua fraqueza, Deus também é mais forte do que você. Olha, eles foram até Dotã com carros, cavalos, muitos soldados. Só tinha 2 homens ali, Eliseu e Geazi. Será que eles prevaleceram com esses 2 homens? Não prevaleceram. Sabe por que não prevaleceram? Porque não estava só esses 2 homens ali. Existia um Deus que estava com esses 2 homens. Sabe por que você vai prevalecer tudo isso que o mundo está vivendo? Porque existe um Deus com você. Você não está sozinho. Você tem promessa. Existe um Deus que te ama e que te escolheu no ventre da sua mãe e que está mandando dizer para você que Ele tem um propósito com a tua vida. Por isso não coloque o seu problema acima desse Deus. Eu quero orar por você agora.
quero abençoar a sua vida. E disse para você que às 18h30 nós vamos continuar esse texto bíblico e creio que Deus irá continuar falando com você. Pastor, mas e aí? Aí você vai tirar um tempo exclusivo para falar com Deus. E eu creio que esse Deus vai falar com você. Você vai ver que você vai entrar na presença dele de um jeito e você vai sair da presença dele de outro jeito. Sabe por quê? Porque ele dá força àquele que já tem força e multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. Deus tem resposta para você nesse momento. Deus, eu quero te agradecer por esse momento tão importante, tão especial, onde nós compartilhamos de tudo que vem da tua parte, Pai, e nada que vem da nossa parte. Que nós diminuímos, Senhor, e o Senhor cresça. Porque nós não podemos fazer nada diante desse quadro, a não ser orar. E não tem coisa melhor do que orar. Então é o que nós estamos fazendo agora. Nós queremos abençoar esses que nos ouvem pelas redes sociais, esses que vão receber essa palavra através dos compartilhamentos. E queremos declarar, Pai, que em Cristo Jesus, Pai, nós já somos, não é que seremos, nós já somos mais que vencedores. Essa pandemia, ela pode ser assustadora, mas nunca vai se comparar ao Deus que nós temos. Por isso eu profetizo nesta manhã que essa praga ela vai cessar e dias de bênçãos e de vitória há de sobrevir sobre a nossa nação. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até às 18h30, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Compartilha essa palavra, porque eu sei que foi bênção para a tua vida. Olha, nós não estamos com as igrejas abertas, como eu disse para você, devido a todo esse lockdown, você que está chegando agora, mas as nossas responsabilidades também continuam. Então, você pode nos abençoar através do CNPJ da igreja, fazendo um PIX, tá? O CNPJ da igreja é 00-257-309-1000 ao contrário 61. Faça um PIX, abençoa a sua igreja, tá? Para que nós continuemos com esse projeto maravilhoso. Não preciso te falar, muitos desses que estão nos ouvindo sabem os projetos da igreja, sabem o que a igreja faz, tá? Então, continue sendo fiel. Não deixa essa situação ser maior do que o Deus. O teu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia muito, muito colherá. O período que Deus mais abençoou o povo foi o período que o povo estava no deserto. Então permaneça fiel, porque com certeza ele vai permanecer fiel com você. Que Deus te abençoe. Até às 18h30, no nome de Jesus.